Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, vou começar aqui o nosso vídeo de hoje. Estávamos numa discussão aqui, eu e o Fernando, que eu falo para ele que quando eu assisto os meus vídeos do canal do YouTube, eu acho que eu falo muito mais lento do que na verdade eu falo. Fica arrastado. Ele jura de pé junto aqui para nós, ele fala, não, a velocidade que está passando aí é a mesma que eu gravo. Dá uma dica para vocês aqui, tá? Eu não assisto meus vídeos na velocidade 1. Você sabe que você tem uma ferramentazinha ali que você pode botar, velocidade, coloca pelo menos na velocidade 1.5 aí que o vídeo fica melhor, viu? A não ser que você é daqueles, que tem pessoas que vêm consultar comigo aqui, que tem um caderninho e que anota tudo que eu falo. Se você é desse que anota aí, o slow motion aqui é melhor para você. Bom, brincadeiras à parte, hoje eu vou trazer um assunto aqui difícil, inclusive, de me posicionar, né? Inclusive, é difícil de falar e de me posicionar, que é falar um pouquinho sobre a berinjela, um alimento que contém muitas coisas boas, muitos compostos bioativos bons, mas a minha função aqui hoje é trazer um alerta sobre a berinjela, tá? Por quê? Berinjela é um alimento que está intimamente associado a colesterol. Em que sentido? Não a piora do colesterol, e sim a melhora dos índices de colesterol. A gente percebe quando acessa na internet receitas naturais, funcionais, lá a gente percebe uma infinidade de receitas trazendo a berinjela como um bom recurso para diminuir os níveis de colesterol. Em primeiro lugar, fato ou mito? Não, isso é verdade. A berinjela, ela vai atuar diminuindo o colesterol, ela tem um poder muito forte em cima disso. A gente vai entender inclusive o porquê. Então tem lá assim, suco de berinjela com laranja e mel, suco de berinjela com limão e mel. O problema é que a maioria das receitas que traz a berinjela como um recurso para diminuir o colesterol, ele está trazendo a berinjela na forma crua. E aqui mora o perigo. Porque berinjela e outros alimentos que a gente vai citar aqui hoje, a gente vai falar da batata, do tomate, eles são muito famosos, muito polêmicos por causa das solenáceas, né? Fala-se muito das solenáceas, que são antinutrientes importantes que a gente encontra nesses alimentos, tá? A gente vai falar aqui muito da solanina. Aliás, vamos colocar aqui no quadro solanina, delfinidina e nasunina. Bom, aqui a gente tem, isso aqui tudo está presente na berinjela, tá? Esse aqui são antocianinas. Antocianinas são, a gente já falou aqui, existe uma sigla, né, que fala de compostos bioativos. São sempre compostos funcionais que encontramos nos alimentos. Então olha que bacana. Delfinidina, nasunina, tudo isso daqui a gente vai encontrar na berinjela, é muito bom, maravilhoso. Por quê? Porque vai ter um efeito lá no intestino competindo com a absorção de colesterol. Então, um dos efeitos aqui que a berinjela tem, né, que é o efeito de baixar o colesterol, é através da ação dessas antocianinas que vão lá no intestino competir com a absorção do colesterol. A gente fala que isso aqui tem um efeito muito parecido com das beta-glucanas. Beta-glucanas, que são as fibras da aveia, né? A aveia já é provado cientificamente que ela tem um efeito para baixar o colesterol. Quem faz isso são as beta-glucanas. E as antocianinas da berinjela, elas têm um efeito muito parecido, porém em menor expressão. Não é tão poderoso quanto a aveia, tá? Mas a gente tem a solanina, que também tem um efeito de inibir o colesterol, só que ela faz isso com mais eficácia ainda do que as próprias antocianinas. Isso é bom ou é ruim? Ruim. Por quê? É bom porque baixa o colesterol. É ruim porque a solanina ela traz alguns problemas para o corpo,
que a gente vai entender aqui ao longo desse vídeo. Mas importante a gente entender como que a solanina baixa o colesterol. Ela vai atuar numa enzima. A gente sabe que o colesterol ele vai ser formado por algumas vias, né? Pode ser formado, mais comum é a via do ácido mevalônico. O ácido mevalônico vai virar colesterol. Mas eu também tenho aqui a dihidrolanosterol, que vai se transformar em colesterol. Quem faz isso é uma enzima que vai ser inibida pela ação das solaninas, tá? Então aí, ó, a gente já está entendendo que são duas vias diferentes que vão baixar o colesterol, né? Falando de berinjela. A via dos compostos bioativos, as antocianinas, que vão competir lá no intestino, então compete, o colesterol não é absorvido, mas uma vez que eu tenha presença de solaninas na berinjela, eu vou inibir então a conversão da dihidrolanosterol em colesterol, ok? Samuel, mas o que é solanina? Explica aí pra gente. Bom, solaninas, elas são do grupo dos glicoalcaloides, tá? Um grupo de glicoalcaloides, que são substâncias alcalinas ligadas em glicose, tá? E essa ligação, eu escrevi certo? Glicoalcaloide, tá certo. Essa ligação, ela é desfeita lá no intestino, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ação dela no intestino. Solanina, ela é proveniente de um processo que a gente chama de xenormese. O que significa xenormese? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Já fiz um vídeo sobre resveratrol. Resveratrol também é produto de xenormese, porque a uva tradicional, a uva não existia, não tinha uma gota, um grama de resveratrol na uva. Quando a uva começou a ser atacada pelo agrotóxico, começamos a pulverizar organofosforado, veneno na uva, a uva desenvolveu uma maneira de se proteger produzindo um antioxidante que chama resveratrol. Então o resveratrol que hoje nós usamos para proteção do nosso próprio coração, né, de infarto, sistema cardiovascular, a gente consome ele da uva, não existia. É um processo de xenormese. E também a solanina, as solaninas, elas vão vir de um processo de xenormese de alguns alimentos que produzem solaninas para se autoproteger de fungos, de bactérias, né? Então a solanina, ela tem uma ação antifúngica, antibactericida. Então é legal a gente consumir isso, por quê? Porque o nosso corpo então vai eliminar fungo e bactéria? Não. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, diferente do resveratrol, que só tem benefício para o corpo, nesse caso aqui as solanáceas, né, que vão ter a solanina, não é interessante, tá? Inclusive aqui como algo apenas para elucidar, quem já comeu berinjela sabe que eventualmente lá, sei lá, você comeu 10 vezes na vida. Uma, duas, 3 vezes você pode ter sentido um gosto de sentir igual comer caque verde. Quem é que já comeu caque verde? Ficou com aquela sensação da boca espremida por dentro, né, travando a garganta. Isso é o efeito adstringente da solanina, tá? Então a gente consegue inclusive saber se tinha muito mais solanina numa berinjela quando a gente tem aquela sensação que alguma coisa está repuxando por dentro, tá? Então na berinjela existe esse efeito, a gente consegue sentir. Onde que nós encontramos solanina? Aliás, 95% das solaninas, elas estão presentes na batata. Só que na batata não vai ser uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque a gente consegue enxergar a solanina na batata e ninguém come. A gente corta, que é aquela parte verde. Sabe quando você vê a casca da batata esverdeada? Se tira fora aquele pedaço lá, né? Por quê? Porque você enxerga. Só que aquele esverdeado na casca da berinjela, você não consegue identificar, você não consegue ver. Então aí tá o motivo pelo qual, embora você tenha muito mais solaninas na batata, você pode estar consumindo muito mais na berinjela porque você não
enxerga, tá? Principalmente vai ter naquela fase de germinação, tá? Quando a batata está sendo germinada, ela vai desenvolver mais propriedades solaninas, você vai enxergar aquilo e a recomendação, inclusive, não é nem que você não é cortar, não corta fora aquela parte verde e coma o resto. A recomendação é não consuma esse alimento. Embora nós já tenhamos até uma certa autoproteção, isso é provado, né? Existe um gene que nós carregamos, né? Que é dos nossos ancestrais, que ele repudia paladar mais amargo. Por quê? Porque num passado não tão distante, você tinha muito mais capacidade de toxicidade com alimentos amargos e não doces. Então sabe aquela pessoa que consome o amargo e fala, nossa, eu não consigo comer aquilo, eu tenho vontade de cuspir, não consigo engolir? Obviamente que isso pode ser uma distorção das próprias papilas gustativas por conta de uma alimentação totalmente, um paladar infantil, claro, pode ser, a pessoa que a vida toda, desde a infância, né, recebeu como alimento biscoitinho recheado, ficou tomando achocolatado, coisas adocicadas, glutamato monossódico, açúcar, tudo que rouba o nosso paladar, tudo bem, pode ser isso, mas existe um fenótipo, uma fenotipia de pessoas com uma maior expressão desse gene e que não conseguem, então, consumir alimentos amargos como se fosse uma autopreservação, tá? Bom, o problema aqui da solanina é que ela pode ser altamente tóxica para o corpo, tá? A gente sabe que 14 miligramas de solanina para cada 100 gramas do alimento, né? Ou seja, em 100 gramas de berinjela, se eu tenho 14 miligramas de solaninas, eu começo a ter a percepção que é essa que eu falei, de uma certa adstringência na mucosa da boca, na mucosa da garganta. Se eu tiver aqui 20 miligramas para cada 100 gramas 100 gramas de berinjela, né? 20 miligramas de solanina em 100 gramas de berinjela, eu tenho realmente esse efeito intenso. Isso também pode variar muito dependendo da expressão genética, da fenotipia, né? Talvez pessoas que tenham esse gene muito acentuado para autoproteção, talvez 14 miligramas aqui já pode ser exacerbado. Mas isso aqui é uma regra não individual, e sim coletiva, tá bem? E a gente sabe que a dose tóxica para o corpo humano, ela é quando chega em 2,8 miligramas para cada quilo de peso, né? Por exemplo, vamos fazer como é que funciona aqui, ó? Pessoa tem 70 quilos, tá? 70 quilos, vamos lá, vamos fazer uma continha aqui, ó. Então eu faço 2,8 vezes 70 quilos, ó. Chegou em 196, então aqui, claro, é uma dose extremamente alta essa, tá? 196 miligramas de solenáceas seria uma dose extremamente tóxica para o corpo. Isso daqui a gente encontra raramente, tá? Já foi descrito isso em populações carentes que se alimentam de restos de comida. Às vezes a gente sabe que em alguns países da África, algumas localidades assim, grandes empresas, grandes supermercados, eles acabam doando comida que não é vendida, né? E aquilo pode chegar aquela batata muito esverdeada, a pessoa consumir aquilo todos os dias, somado isso, berinjela, tomate, o tomate ele contém solenácea também, muito pouco, mas contém. E lá, muitas vezes, isso pode ser consumido inclusive cru, tá? Por quê? Porque algo importante de entender aqui é que o cozer, né, cozinhar o alimento, ele vai diminuindo muito a expressão tóxica da solenácea. Então, por isso que aqui eu estou falando sobre berinjela, estou trazendo sobre o perigo das solaninas, mas a gente sabe que quanto mais você cozinha, obviamente mais você perde nutriente, o alimento muito cozido ele perde nutriente, mas nesse caso aqui seria até interessante para a gente diminuir essa expressão de toxicidade que as solaninas podem trazer para o corpo humano. E para a gente entender como funciona esse efeito tóxico, nós vamos dividir aqui, nós vamos falar de toxicocinética e toxicodinâmica, né? O que seria aqui, ó?
a toxicocinética das solaninas no intestino humano. Vai acontecer o quê? Uma hidrólise no intestino e a solanina vai se transformar em solanidina. Solanidina. Desculpa aqui, ó. Solanidina, tá? Isso é o que acontece no intestino, é a toxicocinética da solanina no intestino. A solanidina, em altas doses no corpo, ela pode ser alergênica. Ela pode dar algum tipo de alergia ou ela pode ser eliminada por uma diarreia, por um vômito, né? Então pode acontecer. Altas doses de solanidina, o corpo vai querer eliminar. Pode dar dermatite, algum tipo de coceira, pode dar coceira, além de dar, né, todo aquele sintoma de ardência na mucosa, o paciente pode apresentar um processo de necessidade de expelir, né, de botar para fora tudo isso, e isso vai ser sempre ou por cima ou por baixo. E na toxicodinâmica, o estudo toxicodinâmico disso tudo, do excesso de solaninas no corpo, a solanina ela vai inibir uma enzima chamada acetilcolinesterase. Ela é uma ASE. O que ela faz? Ela vai degradar. O que ela degrada? Ela degrada acetilcolina. Então, lá na fenda sináptica, entre os neurônios, eu tenho a liberação de acetilcolina e eu vou ter, então, depois da liberação, a enzima que vai degradar a acetilcolina, para tirar a acetilcolina. Como eu posso ter aqui, ou então, uma inativação da acetilcolinesterase por excesso de solaninas no corpo, eu vou ter uma presença maior de acetilcolina. E o excesso de acetilcolina, inclusive, é uma das causas daquela sensação do apertar, né, que dá na garganta, né, que eu descrevi aqui agora há pouco, e também vai ter uma alteração das concentrações de sódio. Vai alterar a concentração de sódio e a gente sabe que existe uma bomba, né, uma bomba. Pronto, já viu? Já imaginei o que o Fernando botou aqui para nós. Olha aqui, ó, uma bomba chamada sódio-potássio, né? No corpo a gente chama muito assim, ó, aqui tem uma célula, a membrana da célula, e na membrana da célula a gente tem as bombas de troca, tá? De troca de eletrólitos, aonde aqui eu sempre tenho essa relação, né? Entra sódio, tem que sair potássio, por isso que é bomba. Ela fica bombeando, porque não entra sódio sem sair potássio, não sai potássio, entra sódio, é uma relação direta. Quando eu não tenho, então, quando eu perco essa relação de sódio, que pode ser proveniente pelo excesso de acetilcolina, eu começo a bagunçar toda a membrana, toda a troca da membrana da minha célula, né? Isso pode trazer diversos desequilíbrios, inclusive hidroeletrolíticos, tá? Então, a gente está falando aí de uma série de cascatas de alterações que comprometem muito, né, o equilíbrio de saúde do corpo humano, tá? Então, esse vídeo vai ser um daqueles vídeos que eu vou terminar e vou receber um monte de crítica. As pessoas vão falar, falou e não falou nada, né? Por quê? Porque a gente não tem que evitar a berinjela da nossa alimentação, tá? De fato não, ela tem bastante elementos interessantes. Só que a gente tem que, em primeiro lugar, não colocar ela como um alimento contínuo. Eu vou comer, como 5 vezes por semana. Ela tem que ser um alimento a ser consumido esporadicamente, muito bem cozido, e a gente sempre tentar analisar, olhando bem, a gente consegue ver a casca da berinjela se ela tem alguma mancha. Manchas na casca não são interessantes. Aliás, não é interessante não é bom, é proibido não consumir berinjela com a casca manchada, tá? Bom, eu trouxe aqui todo o raciocínio bioquímico, né, por trás dos perigos da solenácea. Escolhi a berinjela para falar sobre isso, por quê? Porque não a batata, Samuel.
Porque, como eu falei, na batata você consegue visualizar aquele verde que vai ficando esverdeado. Tira fora aquela batata, não consuma aquela batata. O tomate, ele tem solenácea? Tem pouco, muito menos que a batata, muito menos que a berinjela, e você deveria então consumir o tomate cozido para eliminar com toda e qualquer concentração de solenácea que pode estar nesse alimento. Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido transmitir a mensagem aqui para vocês e também espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha com os amigos, compartilha no grupo da família, né, o grupo de WhatsApp. Se não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda segunda, quarta e sexta-feira um novo vídeo aqui do meu canal sobre saúde e prevenção. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.